Eu achava a botânica uma, melhor nem dizer, mas era real. Mesmo estudando para medicina, mesmo me encontrando na biologia e começando a ensinar, né, ali naquela caminhada de ensino, eu odiava botânica. Se você tá na mesma, eu quero que você fique nesse vídeo que eu vou te contar a história de como eu fiz as pazes com a botânica e como eu consegui lidar com esse assuntozinho chato. Inclusive, eu tive um professor na minha caminhada que deu um apelido maravilhoso para essa matéria, porque ninguém gosta dessa matéria, todo mundo tem medo de estudar isso, e ele disse assim: vamos começar a estudar hoje a tal da bostânica. Que isso, galera? Não, você não vai sair aqui desse vídeo falando isso mais, beleza? Por que que todo mundo odeia botânica a ponto de falar uma palavra como essa, galera? Por quê? Porque a gente vê a botânica como uma decoreba. Você provavelmente não gosta de botânica porque acha que é uma matéria decoreba, não é isso? Decoreba como, professor? Porque você tem um monte de nome chato, um monte de nome estranho. Só o nome dos grupos de plantas já é estranho pra caramba. Você começa a estudar botânica e vai briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Você já começa, aí o professor pega, abre aquele leque de modos reprodutivos e aí te manda gametófito, esporófito. Aí tu pega aqui gametângio, esporângio. Aí tu já perdeu a paciência, já baixou o capuz ali e começou a dormir na aula. Fala pra mim se não é assim, né? Então esse é o maior motivo da gente achar botânica muito chato. Além de tudo isso, é um assunto muito extenso. Então quando a gente chega ali nos cursinhos presenciais, no ensino médio e começa as frentes de biologia, quem é o professor que trabalha com a frente de Boston ou de botânica, né? O professor que trabalha com a frente de botânica, ele vai ter uma dificuldadezinha ali de prender a atenção da galera, porque a galera já tem aquele preconceito de caramba, vamos passar 2 meses aqui estudando só planta, não vou entender nada, um monte de nome estranho para eu decorar, e na hora da prova eu ainda vou errar porque eu não vou lembrar desses nomes. Normalmente, gente, esse sentimento ruim que a gente tem com botânica, de achar que é decoreba, que é extenso, que não vai conseguir aprender de jeito nenhum, é por causa da maneira como foi ensinado. Se você não gosta de botânica ainda, eu garanto que é porque você não aprendeu botânica comigo aqui dentro da AM Academy, tá? Se você for para o nosso módulo lá, eu desafio você a sair desse módulo sem aprender e aplicar numa questão de gostando, viu? Gostando, olha só. Por quê, gente? Normalmente é ensinado de uma forma ruim, de uma forma errada. Por quê? São trazidos com muito peso esses nomes. A pessoa que está ensinando, geralmente, ela vai cobrar muito isso numa prova de colégio, numa prova, talvez num simulado, de forma excessiva, de uma forma tão específica que muitas vezes você não vai conseguir responder. Por quê? Só uma pessoa que domina aquele conteúdo, que é especialista, por exemplo, um professor, ele vai lembrar daquela informação e vai acertar. Então, quando você vai para esse tipo de questão que cobra esse tipo de especificidade, onde você sabe ou não sabe, primeiro que já foge muito do que o Enem cobra. Segundo que você aprende de uma forma que não é cobrada. E você não consegue enxergar isso na sua realidade. Você chega no jardim de casa, você não sabe nem o que é um gimnosperma nem um angiosperma, como é que você vai aplicar isso na sua realidade? E galera, um ponto muito importante para a gente conseguir visualizar a biologia no nosso dia a dia é a gente receber esses códigos aplicados ainda dentro da aula. Então, quando eu chego para você e falo, olha, pega essa informação, olha para isso aqui na sua casa, olha para isso aqui no jardim lá fora do cursinho, olha para isso aqui no parque X que você tem aí na sua cidade, você começa a enxergar essas plantas, você começa a enxergar aqueles aparelhos reprodutivos que talvez você nunca tenha parado para visualizar, mas você começa a enxergar, sabe? Muitas vezes tem uma história muito interessante com isso. O professor na universidade, ele chegou pra gente, para começar o módulo de botânica, ele disse assim: vou colocar uma imagem, eu quero que vocês me digam o que vocês veem. Ele colocou uma imagem lá de uma floresta e a gente começou a dizer: ah, tem um lobo-guará, tem um besouro, tem um beija-flor, tem uma borboleta, tem uma onça pintada aí. E a gente foi listando, 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 listando. E ele parou e disse assim: vocês perceberam que vocês só citaram nessa fala de vocês apenas os elementos móveis dessa imagem, apenas os organismos que vocês conseguem visualizar na mente de vocês com movimento. Vocês conseguem perceber isso? E aí ele falou: a gente tem árvores que apresentam flor, a gente tem árvores aqui que estão derramando pólen,
A gente tem alguns animais desses que estão visitando essas flores atrás de recompensas específicas. Tem raízes aqui aéreas que estão tomando conta dessa região. Enfim, ele começou a abrir o leque de vários aspectos botânicos que tinham na imagem que a gente não tinha percebido. Porque a gente tem uma tendência a não ver essas coisas na nossa realidade porque somos ensinados de uma forma que não dá para a gente aplicar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode observar e que cria uma grande barreira para a gente aprender botânica, tá? Em segundo lugar, a gente consegue visualizar no processo de ensino-aprendizagem da botânica que é uma matéria tida como uma matéria ilha. Você começa a aprender botânica, parece que do nada. Entrou aquela frente ali de biologia, o professor chega do nada soltando assunto de planta, reprodução de planta, nome estranho, enfim. E aí você pensa, cara, como é que eu conecto isso? De onde é que veio isso e para onde é que vai isso? Então, muito da gente odiar a botânica é não conseguir conectar ela com nada, tá? E aí eu quero chegar para você e te dizer como é que eu comecei a gostar de botânica na universidade. Isso significa que você só pode gostar de botânica se fizer ciências biológicas? Claro que não. Mas a verdade é que eu fui para o meio do mato e eu comecei a visualizar na realidade como eram aquelas plantas que meu professor estava falando os nomes, quais eram aquelas estruturas. Ah, o que é um esporângio, professor? Ah, é uma bolsa que guarda esporos. Aí ele pegou uma planta lá no meio do mato e disse assim, ó, aqui, ó, tá vendo essa planta aqui? Né? Você consegue ver nesse... ele pegou uma samambaia, por exemplo, aí você tem aqueles pontinhos atrás. Você chega na casa de vovó, sempre tem uma samambaia. Sempre tem uns pontinhos atrás e ela fala que, ah, isso aqui é fungo. É fungo. Não, isso aqui é um bichinho, tem que tirar. Isso daí são as estruturas reprodutivas da samambaia que vovó tá tirando, né? Não são bichinhos. Então já veja aí. Aí ele pegou e falou assim: isso aqui é um saquinho de esporos. Aqui dentro tá cheio de esporos. Então isso aqui é um esporângio. E aí eu consegui ver. Aí o que aconteceu? Toda samambaia que eu passava, eu pegava o verso dela para ver se tinha os pontinhos. E eu, caramba, um esporângio. Caramba, um saco de esporos. Se eu passar o dedo aqui, vai cair um monte de esporos que podem germinar outras estruturas. Então a gente começa a dar lugar às coisas. Então foi indo para a realidade, enxergar a aplicação daquilo que eu estava aprendendo em sala de aula que me fez gostar de botânica. Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês vissem botânica na escola, como a gente vê na universidade, ninguém odiava botânica. Essa é a verdade. E aí eu comecei a ver a aplicabilidade do conhecimento. Então fala para mim, quando você tem acesso à aplicabilidade do conhecimento, você passa ou não passa a gostar mais, né, daquela matéria que você está assistindo, daquela matéria que você está ali estudando? Vamos para a física, que é um assunto bem difícil, que muita gente tem dificuldade. Quando você começa a entender como um carro funciona, um sistema de frenagem, um sistema ali de arrefecimento, cara, tudo faz sentido na sua mente e você começa a ver a realidade. E isso transforma o teu aprendizado. É assim que a gente passa a gostar das coisas que a gente estuda. E principalmente, galera, quando eu comecei a gostar de biologia, de botânica, desculpa, quando eu entendi que ela tem conexões com outras matérias. Então eu comecei a ver que a botânica me ajudava a entender biomas. Eu comecei a entender a botânica como um viés da evolução. Entender como as angiospermas se diferenciaram tanto. São tantas flores, tantas árvores com vários tipos de flores, como elas se diferenciaram evolutivamente. Então comecei a conectar a botânica com outras coisas. E isso faz muita diferença no seu processo de aprendizagem, tá? Porque você vai entender que isso daí é um alicerce para você criar raízes, formar uma teia do conhecimento. Então eu quero deixar aqui um direcionamento muito prático e muito objetivo para você. Como você está assistindo esse vídeo, como você vai passar a gostar de botânica. Você precisa ir no meio do mato ver a sua realidade. Então você pega e chega no quintal de casa, vai num parque, pega um dia que você está livre, vai numa lagoa e passa a enxergar ali, tenta entender aquilo que o professor está trazendo. E olha, um bom professor vai colocar na sua mão aquilo que você consegue ver na realidade, tá certo? Eu falo porque dentro da M Academy a gente tem isso, tá bom? Então veja as minhas aulas que você vai com certeza ter esses códigos assim, ó, pega isso aqui e vai ver lá no quintal da tua avó, como eu falei aqui da samambaia. Já te entreguei o maior dos exemplos, tá? Então vai lá na casa de vovó e vai ver a samambaia, beleza? Então olha só, gente, fugir daquelas questões que eu falei lá no início, que são questões de nível específico, que parecem aquelas questões de vestibular tradicional, que ela vai requerer de você um nível de especificação muito grande. Não é o padrão do Enem isso, tá certo? Então fuja dessas questões e comece a fazer questões modelo que vão gerar conexão
entre os códigos que você tem recebido. E aí a gente puxa aquela ideia do aprendizado. Como é que a gente aprende, galera? A gente aprende com a parte da codificação. Eu recebo as peças do quebra-cabeça, eu consolido isso de uma forma prática, ou seja, resolvendo questões, e aí depois eu faço ativações, ou seja, resgates espaçados quando eu estou fazendo os simulados. Então, se eu estou te entregando códigos de botânica e você está dizendo para o seu cérebro que esses códigos são importantes ao fazer questões de botânica, você precisa gerar essa conexão de alguma forma. E como é que a gente faz isso? Fazendo decoreba? Eu já falei que não, né? Então, fazendo decoreba e trazendo a mesma coisa da especificidade não vai te ajudar a aprender. Você precisa dessas questões modelo que vão te levar a interpretar o enunciado, a entender aquele aspecto da botânica e não saber daquilo assim, nossa, especificamente se é a estrutura X que fulano de tal descobriu. Não, não precisa disso. Então essas questões vão te auxiliar a destravar esse conhecimento com botânica. E, por fim, para você aprender a gostar de não vai chamar mais assim, de botânica, você vai ver minhas aulas na AM Academy, tá certo? Então, fica aqui comigo que eu garanto que você nunca mais vai odiar botânica, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Cheiro no coração, ama biologia e até a próxima. Valeu, galera!